pessoal, tudo bem? Hoje a nossa resenha é sobre um dos livros que mais mexeu comigo nos últimos tempos. Nós vamos falar sobre O Cortiço, do Aloísio de Azevedo. Gente, essa é uma obra que vai ser publicada no Brasil em 1890, tá? Então a gente está falando do final do século XIX. E a gente está falando de um momento histórico, né, na literatura, conhecido como naturalismo, que é um desdobramento do realismo. Essas escolas literárias, elas buscavam olhar para o ser humano de forma mais real, sem a idealização do período anterior que a gente conhece como romantismo. Então aqui algumas teorias, né, sociológicas vão estar surgindo e a gente vai ter, por exemplo, as ideias que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, né? Nós vamos ter a teoria do Darwin, aí da evolução das espécies sendo também apresentada. Claro que eu não tô falando que isso aconteceu tudo nesse momento, eu tô falando que essas influências, elas chegaram, né, ao povo brasileiro, aos seres humanos, né, às sociedades, e aí essas teorias, esses estudos, elas acabaram revolucionando também a forma de pensar e a forma de fazer literatura. Então, essa obra em específico vai trabalhar muito sobre a questão aí do meio determinando esse homem, né? Então, o ser humano, ele vai ser o que é pelo meio no qual ele está inserido ou pelas influências que ele sofre, né? Então a gente vai ter aqui uma personagem que é o Cortiço, um cortiço, se vocês imaginarem aí, por exemplo, o mundo do Chaves, lá no mundo do Chaves, a gente tinha um cortiço, eles moravam em uma vila que é um cortiço para nós, onde várias casinhas dividem, por exemplo, um espaço comum de lavanderia, né, de pátio, enfim. Então aqui nós vamos ter o Cortiço São Romão, que foi construído por um português que veio para o Brasil com um único intuito de conseguir dinheiro. Então o João Romão, né, ele vai logo aí nos primeiros capítulos conhecer a Bertoleza, que é uma mulher, uma escrava, né, que tá tentando conseguir sua alforria, tá trabalhando para isso, né, guardando dinheirinho ali, e ela tá nessa luta. Só que ela é muito trabalhadeira, né? Ela é um desempenho. E o João Romão percebe nela uma mão de obra barata, né? E aí, então, ele vai iludi-la, né? Vai dizer que comprou a alforria dela, vai fazer um documento falso e vai colocá-la praticamente como uma esposa, né? Então, ele usa da mão de obra dela durante o dia e à noite ela é sua esposa, né? Se é que vocês me entendem. Então a gente vai ter uma figura muito interessante aqui na figura da Bertoleza, que é o fato de que, gente, ela não tem falas. Ela vai falar pela primeira vez, o que é muito chocante. Ao final do livro, tô procurando aqui, ó, página 318, e o livro só tem 345 páginas. Ela é uma personagem extremamente importante para a história, mas ela quase não tem fala. Eu acho que essa falta de existir, né, falta de ter uma fala, está ligada ao fato de que o narrador quer mostrar pra gente o quanto ela era diminuída, né? O quanto ela não era importante como ser humano ali para aquela construção. Então a Bertoleza era a mulher que acordava às 4 da manhã, limpava peixe o dia todo, fazia o almoço, vendia, atendia, né? À noite ele usava ela, né? E ele vai descrever o corpo dela às vezes com muito nojo. A figura da Bertoleza, assim, é uma coisa muito impactante, sabe? Eu fico, assim, bastante chocada com a forma como essa personagem é construída, né? Como a gente vai acompanhando o desenvolvimento dela e o final, meus senhores, que final, assim, não tem palavras, gente, vocês têm que ler, porque olha, a coisa é muito doida. E aí a gente vai ter vários outros núcleos, né, de história, de narrativa acontecendo. Um deles é, então, o núcleo da Piedade, do Jerônimo e da Rita Baiana e do Firmo. São dois casais. A Piedade e o Jerônimo são portugueses que também vieram para o Brasil a fim de conseguir dinheiro, e eles têm uma filhinha que tá no colégio, porque eles não querem que ela se contamine com esse meio, eles querem que ela estude, que ela seja uma mulher
com possibilidades, que ela não geralmente, realmente não seja corrompida pelo meio onde eles vivem, que é o cortiço. A Rita Baiana e o Firmo são dois brasileiros. Então a gente tem uma caracterização estereotipada aí, né, dos brasileiros nesse quesito. A gente tem a Bertoleza como uma mulher muito sedutora, muito bonita, tem ancas muito bonitas. Ancas são, a gente poderia falar que são as nádegas, né? Mas nádegas a gente usaria para caracterizar mulheres e ancas para caracterizar animais. Mas esse livro, ele tem uma pegada aí que quer trazer essa aproximação dos animais, porque justamente ele quer que a gente olhe para o ser humano como aquele ser que tem instinto, mas que só reprime porque tem medo, né? Então nós naturalmente temos esse instinto, mas por que a gente não sai por aí fazendo um monte de coisa do nosso instinto? Porque tem algumas coisas que não nos reprimem. Uma delas é a polícia, por exemplo, né? As leis, a igreja, várias coisas que deixam a gente, então, na linha, mas que não é natural do ser humano. Então, o narrador aqui, ele vai colocar essa questão animalesca aqui, essa coisa do instinto acima de tudo. Então, sempre que se refere à Rita Baiana, a gente vai ter essa construção. E o Firmo, né? O Firmo é um capoeira, então a gente vai ter essa questão aí da luta, né? Dessa herança africana que tá aqui no Brasil nesse momento. E a gente vai ter então na figura desse homem que é namorado da Rita Baiana. Só que o que vai acontecer? Vai acontecer que aquela família perfeita, aquele homem ético, né? Trabalhador, honesto, honrado, que é o Jerônimo, ele vai perder isso quando ele entra em contato com os brasileiros. Quando ele vê a Rita Baiana, ele fica enlouquecido, ele fica parecendo um animal também. Então, os encantos da Rita Baiana vão tirar o Jerônimo desse caminho direito, ela vai corromper, né? Então a gente tem sempre também essa superioridade moral dos portugueses aqui, e coitados, né? Eles são corrompidos pelo povo brasileiro. A gente tem esse olhar também aí que já traz um pouco dessa ideia de superioridade de raça, né? Que vai aparecer em muitas outras narrativas, né? E que realmente nos fazem pensar em vários pontos, tá? É colocado de uma forma que às vezes até enoja, sabe? Embrulha o estômago da gente, assim. Eu vou mostrar para vocês um pedacinho de como se dá essa relação de europeus e latino-americanos nessa coisa de superiores e inferiores sendo corrompidos aí. Mas desde que Jerônimo propendeu para ela, fascinando-a com a sua tranquila seriedade de animal bom e forte, o sangue da mestiça reclamou os seus direitos de apuração. E Rita preferiu no europeu o macho de raça superior. O cavouqueiro, pelo seu lado, cedendo às imposições mesológicas, enfarrava a esposa, sua congênere, e queria a mulata, porque a mulata era o prazer, era a volúpia, era o fruto dourado e acre deste sertão. Gente, assim, ó, é muito forte, sabe? Vai te dando uma raiva, porque ele constrói essa ideia, né? Você vê assim, ela era o prazer, né? Ela era essa coisa da carne. A Rita Baiana é vista aqui como um pedaço de carne, sabe? E o Jerônimo, ele vai, então, desejar por esse instinto o que o macho quer, que é o prazer. E a Rita, por outro lado, como vocês puderam ver aqui nessa partezinha, ela vai querer o Jerônimo porque ela viu nele essa superioridade. E é como se instintivamente ela quisesse melhorar a sua raça unindo-se a ele. Gente, é de embrulhar o estômago, né? Bom, eu não vou falar mais sobre o enredo, porque depois vocês brigam comigo que eu tô dando spoiler, né? Eu só quero dizer que essa construção não tá aqui para dizer que os europeus são superiores e que as mulheres brasileiras são todas desfrutáveis. Não é isso que tá posto. A gente tem que olhar as entrelinhas, e é um trabalho minucioso de entrelinhas, você precisa ler com calma. E aí eu dou uma dica, então, se você quer entender esse enredo com mais
profundidade, você pode olhar para as narrativas como se elas fossem separadas. A gente vai ter várias histórias acontecendo. Então a gente tem a história do João Romão e da Bertoleza, a gente tem a história do Sobrado, que tem outra família de portugueses, a gente tem a história da Rita Baiana e a gente tem a história da Pombinha, que são, acho que, do meu ponto de vista, as 4 histórias principais. Você pode tentar fazer anotações que vão construindo essas 4 histórias que estão aqui entrelaçadas, para você entender como a Pombinha se desenvolveu. A Pombinha também a gente é um personagem intrigante, viu? Como o João Romão e a Bertoleza, entende? Você pode fazer essas anotações para que no final você entenda esse desenvolvimento de cada uma dessas narrativas. Gente, é uma narrativa incrível, demanda um pouco de conhecimento histórico, tá? Demanda um pouco de maturidade, eu acho, aí nesse sentido de entender as teorias que estão colocadas aqui, mas nada que uma leitura atenta e um pouquinho de pesquisa na internet já não te ajude a compreender tudo o que está aqui. Então, gente, esse é o desafio do mês de maio, cumprido com atraso, mas que foi um desafio genial. Espero que esse livro esteja na sua lista e que você um dia consiga contemplar, que você tenha tempo de contemplar a beleza dessa história. Tudo bem, gente? Então essa é a minha dica dessa semana. Uma ótima semana para vocês e a gente se vê na próxima resenha. Até mais, pessoal!